Queridos, vosso irmão Cícero, privilégio me comunicar com vocês nessa manhã. Tema da reflexão: você quer ser um cristão de verdade? Queridos, o que a gente vê de pessoas que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, cometendo barbaridade, cometendo perversidade e todo tipo de discriminação, preconceito, até mesmo xenofobia, homofobia. E o tema da reflexão é: você quer ser um cristão de verdade? Se você quer ser um cristão de verdade, você deve seguir os ensinamentos de Cristo. E se em algum momento você vê que padres e pastores não estão andando, vivendo, agindo parecido com Jesus Cristo, você não deve seguir esses exemplos. E como que você vê os exemplos de Cristo? Na Bíblia existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia, por exemplo, o evangelho de Mateus, do apóstolo Mateus, ou de João, o apóstolo João. Leia todinho. Mateus tem 28 capítulos. Se você ler todo dia um capítulo, você termina em 28 dias. 28 dias. E ali você vai ver tudo que Jesus ensinou. Tire os óculos da religião, da sua denominação, e leia como se você nunca tivesse sido de denominação. Veja o que Jesus ensinou. Porque o que nós vimos nesse país, principalmente nesses últimos 4 anos, foram patéticos. Transformaram os altares, os púlpitos das denominações, que eu não posso chamar de igreja, em palanques políticos. E eu sou contra, porque o evangelho é contra. Ou você viu em algum momento no evangelho Jesus escolhendo político A ou B? Jesus gritando mito, vote no mito. Jesus mandando votar no Bolsonaro da época. Você viu Jesus fazer isso? Muito menos quando você vê que um cara nunca foi cristão e usa o nome de Deus para se eleger. Um presidente, um governador, ele não tem que governar para uma religião. Ele tem que ser o presidente de todos os povos. Ele tem que ser o presidente de todos os povos do seu país, da nação. Mas aqui a crítica não é contra o presidente, seja qualquer. O que eu estou dizendo é que transformar os púlpitos num lugar de toma lá da cá. Vamos eleger porque ele vai dar poder para nós. A religião e a política sempre se contaminaram, é as duas bestas de Apocalipse. Quantas vezes você viu Jesus cometendo discriminação com as pessoas? Você viu em algum momento Jesus destruindo os templos de outras religiões? Que nem nós vimos nesses últimos 4 anos evangélicos destruindo centros de religiões afro ou pessoas que pensam diferente deles, cometendo todo tipo de intolerância. Por exemplo, a Bíblia diz que o profeta de Deus é aquele que quando ele fala uma coisa se cumpre. O Malafaia e o Macedo passaram 4 anos mentindo. O Macedo profetizou. Ele disse: eu quero ver qual é o Deus, se é o Deus da direita ou da esquerda. Deus não é Deus de direita nem de esquerda. E ele disse: você vai ver, o Deus da direita vai ganhar. Como se Deus estivesse nessa porcaria. Deus não é de direita nem de esquerda, nem comunista, nem capitalista. Deus está do lado de gente do coração bom, do coração sincero, de gente boa de Deus. Não de gente que se intitula cidadão de bem, mas se não pensar que nem eles puxam até uma arma. Você quer ser um cristão de verdade? Leia o evangelho de Mateus todinho e veja o que Jesus ensinou. Veja em Mateus 28, quando ele diz: ensine a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Veja como Jesus agiu, leia. Leia o evangelho todinho de Mateus ou de João.
Esquece a religião e leia. Senhor, fala comigo e veja tudo que Jesus ensinou. Então, um monte de falso profeta disse que o presidente tal ia ganhar e ele perdeu. Usando o nome de Deus em vão. Isso não tem nada a ver com Jesus ou Cristo. Jesus ou Cristo, ele é humano, ele é verdadeiro. Ele é sincero, ele é sem cera, sincero é sem cera, sem máscara. Ele mesmo disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Você quer ser um cristão de verdade? Olhe para a vida de Jesus. Veja se ele espalhou intolerância, ódio. Ele mandou amar até os inimigos. E esses caras não conseguem amar nem o diferente. Veja o Malafaia, ele não prega mais o evangelho. Ele agora é um cabo eleitoral. E escuta o que eu vou falar agora. Daqui uns dias ele vai estar indo para o outro lado. Porque ele está do lado, ele já foi do outro lado. Ele está do lado de quem traz conveniência, de quem traz facilidades. Por isso não é mais Silas Malafaia, é Silas mala cheia de dinheiro. Não é Edir Macedo, é Edísimo Macedo. São falsos profetas. Que o Senhor ilumine esses caras, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha usar de misericórdia para esses caras. Esses caras não pregam mais o evangelho. Você quer ser um cristão de verdade? Se o teu pastor, o teu padre, está agindo diferente de Jesus, não aceite. Eu saí da minha denominação há 17 anos quando eu vi que ela estava virando um comércio e fui pregar na varanda da minha casa. Hoje tem um grupo, pessoas que se reúnem em nome de Jesus, eu prego de graça, por amor, por misericórdia, dou curso de teologia, faço casamento, culto fúnebre, tudo gratuitamente. De graça recebeste, de graça dai. A minha vida é uma dádiva, um dom de Deus. Então, quantos falsos profetas? Pelo menos 19 pastores conhecidos profetizou que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e o Bolsonaro perdeu. E a Bíblia diz que profeta de Deus é aquele que quando ele fala se cumpre. Usaram de mentira dizendo que o Lula ia fechar as igrejas. É mentira. É mentira isso. Todos eles sabem que é mentira e você que está ouvindo sabe que é mentira. Ele nunca fez isso. Foi presidente 3 vezes, nunca fechou nenhuma igreja. E quem dera que ele fechasse essas universais, essas mundiais, essas internacionais, essas renascer, essas assembleias de Deus que se contaminaram. Aí de repente você diz, se eu sou de uma Assembleia de Deus que ainda tem um pastor gente boa, correto, amém. Eu não estou falando contra gente boa de Deus, eu estou pregando contra a maioria que se contaminaram e não seguem mais os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é amor, que é graça, que é paz, que é caráter. Se você quiser frequentar uma comunidade, não vá naquele lugar que você se sente bem. Ai, como eu me senti bem. Não, veja se está dentro do Evangelho. Compare, faça que nem os cristãos de Bereia, que Paulo pregava o Evangelho, ele chegava em casa e ia ver se de fato era daquele jeito que estava na palavra. Por que você não faz isso? Veja o que eu prego, veja o que esses caras estão pregando. Você quer ser um cristão de verdade? Seja um discípulo, alguém que está debaixo da disciplina de um mestre. E Jesus disse a ninguém chameis mestre, mas a não ser o vosso Cristo. Nosso mestre, Senhor, Salvador das nossas almas. Você quer ser um cristão de verdade? Por exemplo, você vê um monte de evangélico criticando, maltratando o Papa Francisco. E a única coisa que o Papa Francisco faz é falar de amor, de paz, de inclusão, para ter tolerância. E eles chamam de anticristo. Aí um Malafaia, um Macedo, um Edir Macedo, um R.R. Soares, um Estevão Hernandes, que só prega ganância financeira, eles chamam de homem de Deus. Ah, vá se lascar, como diz no meu Ceará, vá se lascar. Você quer saber e você quer ser um cristão de verdade? Olhe para o que Jesus ensinou na palavra e ande de acordo com o que ele ensinou. Ele é o Senhor, ele é o mestre das nossas almas. Paz e bem.